Agora 3h46 pelo horário de Brasília. A gente fala agora sobre compras de veículos, porque com a sequência de elevações da Selic, os juros para financiamentos têm ficado cada vez mais pesados para os compradores. Atualmente, a taxa de juros aplicada pelos principais bancos para financiamento de veículos está entre 23% e 28,8% ao ano, uma média de 26,5%, isso segundo dados disponibilizados pelo Banco Central. A média anual chegou a 29,5% em janeiro, que foi o maior patamar desde a pandemia. O Wagner Santana, que é administrador, está tentando comprar um carro há meses. Ele conta que até achou modelos interessantes na internet, com preços que cabem no orçamento, mas tem um detalhe bem importante aí impedindo essa aquisição. Vamos ouvi-lo. Hoje a taxa de juros muito alta, né? Isso está impedindo demais a gente estar adquirindo um carro novo. Estou procurando um carro popular, né? E infelizmente meu carro foi furtado no ano passado e estou sem carro hoje. Recentemente, a Selic, a taxa básica de juros do país, foi elevada em 1 ponto percentual, passando de 13,25% para 14,25%, o que impacta bastante quem precisa recorrer ao financiamento. Segundo o professor de gestão financeira Antônio Jorge Martins, que é coordenador acadêmico para os cursos da área automotiva da FGV, a taxa de juros mais elevada pode causar uma redução nas vendas de veículos. Na medida em que a taxa de juros se eleva, existem riscos para os dois lados. Primeiro, para o consumidor, que efetivamente passa a ter que praticar uma prestação mais elevada para fazer frente à elevação dessa taxa de juros. Por outro lado, o próprio banco reduz a oferta de crédito na medida em que vê um risco maior com uma taxa de juros mais elevada. Então, isso já vem afetando o mercado de uma forma geral, tendo-se exatamente uma expectativa de redução da venda de veículos para os próximos meses. Tá complicado mesmo. Eu conversei com o Wagner, né? E ele que tá procurando esse carro depois dele ter sido roubado. E ele fala que ele quer um carro popular ali em torno de 50 mil reais. Mas ele disse que tá realmente difícil, porque ele não consegue, assim como a realidade de muitos brasileiros é a mesma, de dar uma entrada grande para diminuir as parcelas. Também ele não consegue financiar em pouco tempo. Então ele precisa de um tempo maior para conseguir pagar. E aí onde cai nesse problema, né? Você acaba comprando um carro e pagando quase o valor de 2, 3 carros, dependendo do tempo que você financia. As taxas de juros realmente muito elevadas para quem quer financiar no momento. Ainda segundo o professor Antônio Jorge Martins, apesar das taxas elevadas, há uma expectativa de redução para os próximos meses. No que concerne o financiamento, existem sim expectativas para que haja uma redução do patamar hoje praticado. Não no curtíssimo prazo, mas uma tendência no sentido de reduzir a expectativa de inflação perante as medidas que o Banco Central vem adotando. Como eu disse, por uma lógica de mercado mesmo, frente às taxas de juros. Quanto maior o valor financiado, maior é o impacto dos juros no preço final do veículo. Comprar à vista é sempre a melhor opção, mas claro que é uma realidade ainda distante para muita gente. Ainda segundo o professor Antônio Jorge Martins, quem puder esperar, que espere. Agora, é o momento de esperar se você pode. Mas, claro, o Wagner precisa do carro dele para trabalhar. É a realidade de muita gente também, que trabalha como transporte de aplicativo ou se locomove, vai para muito longe. A gente tem exemplos, vários exemplos que a gente traz dos nossos ouvintes mesmo, que circulam, vão lá da região metropolitana de São Paulo, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, na Grande São Paulo. É uma distância muito longa, às vezes muito contramão também para pegar a condução, né, ônibus, transporte público, também carro por aplicativo fica até mais caro, na verdade, né? Se a pessoa fica dependendo de carro por aplicativo, e é o caso do Wagner, mas é claro, se não for o caso, vai ter que fazer, não tem jeito. E aí acaba que você vai diluindo, tentando dar um jeito de essa parcela não ficar tão elevada, mas realmente, no final das contas, você acaba pagando muito maior o valor do veículo que você comprou. Então, um carro de 50 mil, ele pode virar tranquilamente um carro de 70 e poucos mil. É bem triste, né, essa realidade. É fala pesado, sério. né, Lari? Demais. E hoje em dia, o nosso ouvinte, inclusive, escreveu aqui, o Roberto, falando que não existe mais carro popular. Eu lembro que anos atrás, tudo bem, poder de compra mudou, inflação mudou, tudo mudou. Mas eu lembro que anos atrás, você falava ali de um carro de 100 mil, nossa, era um super carro de luxo, importado, chiquérrimo.
Hoje em dia, você vai ver aqueles carros que a gente considerava antigamente populares, já estão batendo ali os 80, 90, alguns até 100 mil, se você coloca ali uma direção automática. A gente chama de carro popular porque não inventaram uma outra definição ainda, né? Exato. Porque de fato não existe mais. Não Tá? É tem. muito caro. O mais barato é muito caro, deixou de ser popular tem muito tempo, né? E a dúvida do financiamento é muito cruel, né? muito, Se nossa. cabe no bolso uma parcela um pouquinho maior, você vai passar aperto mês a mês, mas lá no fim você vai ter gastado menos. Se não cabe no seu bolso uma parcela maior, naquele mês ou todo mês você vai ter um orçamento um pouco mais suave ali para controlar, mas no final das contas vai ter pagado outro carro, né? Então, Exatamente. quer dizer, ou você alonga e paga muito no fim, ou você encurta o seu financiamento, mas paga mais mês a mês. É uma situação É muito individual isso, mas é complicada. uma situação difícil, não é fácil chegar a uma conclusão na hora de fazer a compra, De por isso tem que jeito pensar nenhum. bem. Tem um ouvinte rapidamente que mandou uma mensagem aqui pra gente. Ele disse: em 2019 eu comprei um carro zero por 84 mil. Hoje, o mesmo carro, do mesmo modelo, porém ano 2025, está custando 151 Olha aí. mil. É o que diz o Eric. Quase o dobro. Exato, mudou muito. O preço dos carros aumentou muito, né? Eu mesma vendi um carro ano passado. É um carro que eu tinha comprado faz um tempinho. Foi isso também, 2019. Eu vendi muito melhor do que eu comprei. Então, na verdade, pra mim foi um lucro. Mas no final das contas, olha só como tá caro comprar carro, né? Subiu Caro muito. comprar carro pelo preço e pra quem precisa fazer financiamento fica ainda pior. 3 horas